a gente sabe que o glioblastoma ainda é um grande desafio para os profissionais que se dedicam a essa área, né? Conta pra gente um pouco sobre epidemiologia, fatores de risco, sintomatologia. Então, o glioblastoma, dentro dos gliomas, né, dos tumores primários do sistema nervoso central do adulto, é o principal tumor, é o tumor mais prevalente. A idade média de acometimento, 55 a 60 anos ao diagnóstico, tá? São tumores de comportamento muito agressivo, com prognóstico reservado, porque eles tendem a ter uma recorrência ao longo da evolução do tratamento, né? Mesmo após todo o tratamento, ele tem uma tendência a recorrer. E são tumores que trazem muitas sintomatologias, né? Então, os sintomas, eles podem começar com dias, semanas de evolução, pode acontecer dor de cabeça, crise convulsiva, sintomas focais como alteração de sensibilidade, alterações motoras, alterações visuais, alterações de fala. Essas alterações motoras, elas são mais comuns no contexto do glioblastoma do que no contexto dos gliomas de baixo grau, né, essas alterações focais, e as crises convulsivas, que também podem estar presentes no contexto do glioblastoma, a gente encontra mais no contexto dos gliomas de baixo grau. Então, tem essas características aí clínicas que podem ajudar. E as manifestações, elas são muito relacionadas à topografia do tumor. Então, o paciente ele vai cursar aí com essas alterações a depender da localização desse tumor. A maioria dos pacientes que têm o diagnóstico de glioblastoma, Sara, eles não têm um fator de risco bem identificado, tá? Hoje, os dados mostram que a gente tem 2 fatores de risco principal para essa doença, que são as síndromes hereditárias. Então, por exemplo, Li-Fraumeni, então está dentro aí de um contexto de uma síndrome hereditária familiar, e aí é importante entender a história da família desse paciente, entender se encaixa, né, a parte mesmo do diagnóstico de outras neoplasias em familiares de primeiro grau, de segundo grau. E um outro fator de risco também. Li-Fraumeni é um paciente mais jovem, Camila? Que você vai suspeitar? Pode ser, né? A gente vai perceber, às vezes, diagnósticos mais precoces de outros tumores, inclusive, né? Então, essa história familiar, ela é importante. Mas é importante frisar que a maior parte, né, a maioria dos pacientes que vão ter glioblastoma, a gente não vai ter um fator de risco identificável. E o outro fator de risco que a gente conhece para a evolução dessa doença é a exposição à radiação ionizante. Então, às vezes, pacientes que já passaram por algum tratamento, por exemplo, de radioterapia na infância, por algum outro tumor do sistema nervoso central, ou tratamento de algum outro tumor nessa topografia, esses pacientes eles podem desenvolver ao longo de anos e décadas o glioblastoma, estando relacionado à exposição ionizante prévia. Então, esses são os 2 principais fatores relacionados à doença. E a maior parte dos pacientes não vão ter essa exposição, não vão ter essa história. É importante, assim, a gente poder usar técnicas, né? A ressonância, ela é o exame de imagem mandatória para a gente poder estudar melhor essa imagem, poder fazer diagnóstico diferencial com os outros gliomas, com doenças metastáticas ou outros perfis de doença, e a biópsia é o que vai, de fato, confirmar o diagnóstico, né? Então, a realização da biópsia, ela é mandatória para fazer o diagnóstico histológico e molecular dessa patologia. Excelente, Camila, muito esclarecedor. Me conta aqui outra coisa. Quando a gente fala desses tumores do sistema nervoso central, a classificação do OMS de 2021 é sempre um aspecto muito importante do diagnóstico, né? Quais características dessa patologia dos tumores, né, dos glioblastomas? Os glioblastomas, Sara, eles são tumores infiltrativos que têm sinais de comportamento de agressividade.
tá? Então a gente percebe mitose, necrose na histologia e por exclusão eles são, na parte molecular, eles são tumores IDH1, 2 e H3 selvagens, tá? Isso é uma característica assim, que define esse diagnóstico, tá? A avaliação molecular do IDH1 e do H3, né, das estonas aí que falam realmente, são tumores que têm a ausência de mutação. Desde 2021, a classificação de 2021, há um conceito importante, tá, dessa parte da patologia, é que alguns astrocitomas que são considerados IDH selvagem, mesmo na ausência de critérios de alto grau ali na histologia, se eles tiverem algumas alterações moleculares, eles são classificados como glioblastomas. Então, um astrocitoma IDH selvagem que tem a mutação do TERT, ou a amplificação do EGFR, ou o ganho do cromossomo 7 e a perda do cromossomo 10, eles são classificados como glioblastomas. Isso é um ponto importante da classificação de 2021. Então, por definição, são tumores sem, né, selvagens em relação à mutação do IDH1, 2 e do H3K27M e H3G34.